Olá, meus amados, a paz do Senhor. Aqui quem fala com vocês é um doutor da palavra. Meu nome é Anderson Fernandes de Oliveira. Eu fui levantado por Cristo e não por homem algum, conforme a vontade de Deus. Por isso, neste tempo presente, nós vamos necessariamente dissertar sobre o comunismo em cima dos nossos altares. Eu penso e vejo que há uma necessidade de tratarmos sobre esse assunto. O que é comunismo? O comunismo, ele é um poder nos ombros de um homem só. O comunismo, ele tira a sua liberdade de expressão, de ir e vir também. E esse comunismo eclesiástico que está acontecendo nas nossas igrejas, ele é extremamente demoníaco, onde a palavra de Deus não pode contrariar a denominação do teu pastor, a teologia do teu pastor. Nenhum ministro pode levantar ali, hoje, e pregar aquilo que o Espírito Santo manda, porque hoje está sendo proibido falar sobre roupa. Tem determinados assuntos que é proibido, e isto é comunismo. Por isso, o teu pastor é um comunista. Quando ele chega lá e diz, eu não quero que faça isso aqui, ele está dizendo ao Espírito Santo, não quero que fale, Espírito Santo. Você não vai levantar ninguém aqui para falar o que quer. Aqui quem manda sou eu. É isso que o teu pastor faz. Em cima do altar. E você financia isso com o seu dízimo, né? Mas vamos lá falar sobre o comunismo, né? Como é que isso acontece? A palavra nicolaíta no grego, ela é uma palavra composta de duas palavras do grego, ok? É a palavra poder, domínio, e leigos, é aquele que domina sobre leigo. Então o mesmo texto que o teu pastor usa para dizer que ele é o anjo da igreja, é o mesmo texto que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus o odeia. Porque quando o pastor diz que ele é o anjo da igreja, que você tem que estar debaixo de autoridade espiritual, ele está dizendo para você, está mostrando para você a excrescência teológica dele. Que ele é um comunista declarado. Um nicolaíta. O que o nicolaíta procura fazer? Concentrar o poder nos seus ombros, aonde ele tem domínio. E o homem ama dinheiro e domínio. E pense numa coisa que uma denominação dá a um líder: domínio e dinheiro. Isso é inegável. Quando o Espírito Santo decide agir, age uma teocracia. Ou seja, a decisão política do que deve acontecer na igreja deveria sair do trono da graça. Mas ela não tem saído do trono da graça, mas ela tem saído do trono do teu líder, do líder da seita a qual você pertence. Por que é seita? Porque não há sequer comunhão entre eles. Logo haverá comunhão entre nós. Por isso você pensa que você não é o meu irmão, que você não é minha irmã, porque eu não vou na tua igreja, porque eu pertenço a uma outra igreja, ok? Mas eu queria que você pudesse provar 10% do que você acredita se eu tivesse numa conversa com você diante da palavra de Deus. Você não pode fazer isso, e eu lhe garanto. Então, por quê? Porque o que está escrito na palavra de Deus está longe do que as denominações têm pregado. O comunismo do homem, dos líderes das seitas evangélicas, eles consistem em manter esse poder concentrado. A teocracia divina, ela divide o poder, conforme Efésios 4, na pessoa do pastor, do evangelista, do profeta e do doutor, e os apóstolos ficaram lá atrás. E é lógico que na tua denominação o poder fica na mão de quem? Do teu ancião, do teu pastor, do líder da seita.
e de mais ninguém. De forma que há homens sendo expulsos da igreja hoje. Eu tenho visto vídeos, onde eles, não suportando o contraditório, eles mandam a pessoa embora da igreja. Isso aconteceu comigo, pois chamaram até a polícia para mim, em uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque diante da corrupção bíblica escancarada, eles não aceitam serem contrariados. E tentaram me empichar de tantas coisas, mas quando eles traziam pregadores de fora, o Espírito Santo me honrava. E o ódio que esses pastores manifestam, eu pude presenciar. Então, fale para o teu pastor lá, para ele dividir o dízimo com o pobre da sua igreja. Ele não vai querer. Agora, pede a Bíblia para ele fazer isso. Por quê? Porque ele tem o poder de fazer isso, porque ele é um comunista. Ele não quer dividir o valor do dízimo com o evangelista, com o doutor, com o profeta, com a viúva. Ele não vai fazer isso. Porque ele usa o dízimo em benefício próprio. E isso é comunismo. Eles não podem fazer o que eles querem com o dízimo. O dízimo é da igreja. Então, esse comunismo, ele tem cerceado o direito do Espírito Santo falar o que quer na boca dos seus ministros. E é por isso que essa igreja tem se corrompido, porque ela está prostrada ao nicolaísmo bíblico. Essa igreja contemporânea é a igreja mais nicolaíta de todos os tempos, que já aconteceu, dos pastores que já viveram na terra. E é por isso que nesse tempo presente, os crentes dessa igreja contemporânea são os crentes que mais presenciarão os seus membros e os pastores descendo ao inferno, a segunda morte espiritual, porque não entendem que pastor não pode mandar na igreja como se ele fosse uma autoridade máxima. A igreja de Jesus, cadê o pastor dividindo o altar com o profeta? Cadê o pastor dividindo o altar com o evangelista ou com o doutor? Ele não faz isso, porque aquilo ali é casa dele e não casa de Deus. Então, para você entender o quanto o espírito do anticristo tem entrado na tua igreja, não é na igreja do vizinho, não, é na tua igreja. Se você tem Jesus como cabeça da igreja, você respeita que ele levanta profeta e que ele mesmo levanta evangelista e doutor. Não é o teu líder. Não é o teu líder. Como eu gostaria que você entendesse isso. E ninguém tem que falar o que o teu pastor quer escutar, ou o que você quer escutar. Hoje você precisa escutar que se você não se submeter à palavra de Deus, você vai para o quinto dos infernos, com tudo que você tem. Aliás, tudo que você tem, você não leva nada daqui. Você não é nada. Você tem que cumprir com o teu propósito divino de obedecer e servir a Deus. Então, você vai para a igreja, olha para o teu pastor e vê o que ele diz e vê o que a palavra de Deus diz. Vê na palavra de Deus aonde que o teu pastor pode proibir o profeta de falar de roupa. Aonde está escrito que o teu pastor pode proibir o evangelista ou o doutor de falar aquilo que Deus manda? Por que você não vê mais profeta hoje na igreja? Cadê os doutores e os evangelistas? Por que tem que se cobrar? Você é contra se cobrar, né? Muitas pessoas são contra aquelas pessoas que vêm pregar e cobra. É lógico que há somas indevidas, mas se não fizer isso, como é que o irmão vai viver? Como é que o irmão vai orar? Como é que o irmão vai ler uma Bíblia? Como é que o irmão vai se separar para viver ofertando a sua vida no altar e contribuindo para o reino de Deus? Então é uma coisa assim, quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho, que vive do Evangelho. A palavra de Deus diz em
o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6,6 que aquele que é instruído na palavra, que reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, veja bem para você ver, o amor ao próximo, que você não conhece dentro da Bíblia, de você atender o seu próximo com a importância dentro das necessidades que o irmão passa, reconhecendo que o evangelista precisa de ser daquela quantia, né? Então, o que ocorre com o comunismo dentro da igreja hoje é que os pastores abrem uma igreja com CNPJ, é uma empresa para arrecadar lucros, para ele ter posse sobre o dízimo, e você, cristão, fica de mãos atadas, porque quando nós vamos perguntar a respeito da finalidade do dízimo, você não sabe nem pegar na Bíblia para falar sobre isso. E você continua financiando esse crime organizado. Isso é facção. São estes homens que Apocalipse 2 diz odiar, estes homens que querem mandar na igreja de Deus, tripudiando sobre a graça, com a tua conveniência, né? Ou com a tua conivência, melhor dizendo a palavra, porque você financia isso. Você financia esse crime organizado. Que você não conhece a Deus na vida do mendigo. Se você conhecesse a Deus na vida do mendigo, você ajudaria ele. Se você conhecesse a Deus na vida do profeta, você dizimaria na vida dele. Sem a teologia do teu pastor, é claro, que a teologia do seu pastor morre na denominação dele. A teologia do teu pastor não funciona dentro da palavra de Deus. Se você fosse alguém que amasse a igreja de Deus, você financiaria a vida do evangelista. E não só do seu pastor, porque o teu pastor é um cão guloso. É lógico que existem bons pastores, mas os bons pastores não se submetem a um outro pastor. Os bons pastores, Deus trará a essa reforma, porque os maus pastores hoje se encontram nas denominações, são verdadeiras empresas defendendo os seus capitais. Então, esse comunismo eclesiástico, ele tem cerceado. Não pode falar de roupa, não pode falar disso e não pode falar daquilo. Ora, a partir do momento que um homem subiu em cima do altar e ele é cheio do Espírito Santo, quem poderá dizer o que esse homem pode ou não deve falar? Eu digo, o cão guloso da tua seita tem feito isso. E você tem sido conivente com essa situação. Ame a palavra de Deus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador se você ainda não conhece o reino de Deus. Entenda que quem te salva é Deus. E quem garante a tua salvação é a tua obediência. E se você tem na palavra de Deus por certo, ela diz para você amar a Deus como teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Obedeça a palavra de Deus. Entenda que o comunismo é aquela teologia do teu pastor que diz que ele é o anjo da igreja. Ora, por que o profeta não pode ser o anjo da igreja? Por que o evangelista e o doutor não pode ser esse anjo da igreja? O teu pastor usa esse argumento para ele mandar na igreja de Deus. Então, nós devemos fazer uma reforma e ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Hoje essa igreja tem o Espírito Santo como um ser fictício. O Espírito Santo é Deus e ele continua falando. Só que se você não quiser ir na sua vida, ele não vai fazer o que ele pretende fazer. Então, comece a enxergar o reino de Deus com mais amplitude, com a visão periférica, né? Horizontal, e não somente na sua denominação. Que Deus abençoe você e que você entenda que para você ser usado no reino de Deus, se você tem vontade de servir a Deus, nenhum homem pode dizer o que você deve e o que você não pode fazer. Mas você tem que seguir a revelação que Deus lhe deu. E assim, como o corpo de Cristo, como membros uns dos outros, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento.